espírito de revelação e de sabedoria é um direito de todo crente, de todo irmão meu, irmão, em relação à salvação espiritual, né? E isso tem início na tua vida quando os teus olhos do entendimento espiritual são iluminados. Enquanto teus olhos do entendimento espiritual não forem iluminados, você, lamentavelmente, não dispõe do espírito de sabedoria e de inteligência. Um parêntese. Espírito com E minúsculo, ok? Espírito com E pequeno. Então está dizendo de um comportamento de um sábio, de um inteligente espiritual, de alguém que conhece ele. Ele quem? Deus e seus assuntos e suas coisas. Uma pessoa que conhece o Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus Cristo, essa pessoa, ela tem a possibilidade, né, de agir com sabedoria e com conhecimento. É porque essa pessoa tem uma revelação que os outros não têm. Você tem a revelação que você é mais que vencedora sobre todas as circunstâncias, viu? Todas, até dessa tosse aí que você tem. Que você em Cristo Jesus, você está perfeita, aperfeiçoado no Espírito, né? E que o Espírito deve dominar a vida carnal. Você tem a revelação de que o diabo já não existe mais, portanto, não pare de colocar a culpa em A, em B, em C. Se é você que tem que ajeitar algumas coisas. O conhecimento do Evangelho da Graça de Deus coloca você diante de um espelho, né? Ele tira a culpa dos outros, tira o diabo do meio, tira tudo, e quando você acorda de manhã, aí você vê o verdadeiro diabo que te assola, a tua carne. Então, essa é a revelação da graça de Deus, uma delas. Esse é o espírito de sabedoria e de revelação. Quando você chega diante do espelho e diz assim: olá, carne, você está preparada para me trair hoje, né? Mas fique sabendo você que eu estou preparado para combater esse bom combate contra você. Porque o espírito de revelação e de sabedoria faz você recordar imediatamente do que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 17, que diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, porque são opostos. Então você não vai querer convencer a tua carne a aceitar Jesus e dizer que ela vai para o céu, porque ela não vai. Não adianta, ela está preparada para te colocar inferno na tua vida, atrapalhar você todinho. E se você deixar, você se atrapalha. Mas quando Paulo fazia essa oração, eu vou ler agora o verso 18, diz assim, abre aspas, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança para que ele vos chamou e quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos e qual é a supereminente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação do poder de sua força, que é o conhecimento. Então, abençoados, essa oração que Paulo fala, esse comentário que Paulo falava aqui a respeito da oração que ele fazia pelos de Éfeso, era isso, para que Deus iluminasse os olhos do entendimento daquelas pessoas, para que elas tivessem um espírito, comportamento, atitude de sabedoria e de revelação, baseado em quê? No conhecimento dele. Não é revelação como o sistema religioso usa, falsamente, equivocadamente, de forma, isso dá lástima, né? Revelação de que a irmã está indo para um motel com o irmão fulano tal. Não é assim que no sistema religioso eles pensam que Deus me revela que você está em pecado porque está em adultério. Isso é carne, isso não tem nada a ver com essa passagem aqui. Essa passagem aqui, o apóstolo Paulo está falando que você tem o direito a exercer espírito de sabedoria e de revelação, mas isso tem uma condição, é no conhecimento dele. Depois ele diz, iluminando os olhos do vosso entendimento espiritual, para que você saiba qual é a esperança para que você foi chamado. Então, enquanto você não tem os olhos do entendimento espiritual iluminados por Deus, não por mim, nem pelo pregador por aí que você ouve por aí, não senhor, não senhora, quem ilumina os olhos do entendimento espiritual na tua vida é Deus. Então, eu anotei,
Isso tem início quando teus olhos são iluminados. Teus olhos espirituais são iluminados. Quem te ilumina? Verso 17. Deus te ilumina, não sou eu. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.